Nave extraterrestre, eu não sei dizer. Mas o equipamento eletrônico do navio falha antes do fim da investigação. Então, a Oceanex decide correr o risco de enviar um mergulhador para descobrir do que o objeto é feito. Com 20 anos de experiência, Stefan Hogborn conhece os perigos de um mergulho no Báltico melhor do que ninguém. Vamos mergulhar cerca de 3 vezes a profundidade normal do mergulho esportivo. Se alguma coisa não funcionar como deveria, é muito perigoso. Um cabo guiará Stefan até o objeto e ele inicia a descida de 15 minutos. Nós tentamos coletar amostras da área onde ele parecia ter sido moldado. O objeto parecia feito de cimento ou concreto. Era cinza. E quando eu tocava, ficava preto. Stefan consegue extrair um pedaço da superfície. Mas a falta de visibilidade e o suprimento limitado de oxigênio o obrigam a emergir. Nós viemos aqui para obter respostas sobre o que é o objeto. Mas, depois desse mergulho, só temos mais perguntas. Eu não faço ideia do que ele é. Eu nunca vi nada parecido. E eu devo ter feito uns 6.000 mergulhos. O objeto parece ser feito de algum tipo de material vulcânico. Mas o vulcão mais próximo fica a centenas de quilômetros ao norte. Então, como ele pode ter ido parar no meio do Báltico? De acordo com o geólogo professor Svante Bjork, ele pode ter sido carregado por uma geleira gigante na última era glacial, que começou há cerca de 20.000 anos. O gelo é uma máquina poderosa, então o gelo pode transportar uma quantidade enorme de material e coletar tudo, das menores às maiores partículas. Quando a geleira derrete para formar o Mar Báltico, icebergs colossais se separam e flutuam para longe, alguns com enormes rochas vulcânicas em seu interior. Esta é uma rocha. Uma rocha gigante, eu diria, carregada por um iceberg, nos estágios mais antigos do Báltico. Ela tem 10 metros de comprimento, uns 8 de altura, o que dá 1.500 toneladas. O equivalente ao peso de 1.000 carros. Então, isso mostra o que esses icebergs podiam carregar. Seria o disco apenas um destroço vulcânico de forma estranha? A amostra coletada do objeto é analisada pelo Instituto Weizmann, em Israel. Os testes indicam que não se trata de uma rocha comum. Ela contém altas concentrações de titânio, manganês e ferro. Agora nós conseguimos uma amostra que prova que o objeto que nós encontramos no Mar Báltico é metálico. Ele tem tipos diferentes de metal e foi produzido artificialmente. São metais muito usados na fabricação de componentes de ponta para a indústria aeroespacial. Eu falei com cientistas. Eles me perguntaram se por acaso não era um naufrágio ou algum tipo de submarino. Mas é claro que não. Nós encontramos um objeto circular no Mar Báltico. Se o disco foi fabricado, quem o construiu e por quê? Quando o historiador naval, professor Andrew Lambert, estuda as imagens de sonar do objeto, ele bola uma teoria. A Oceanex pode ter encontrado uma relíquia secreta da Guerra Fria. A ideia de que a anomalia do Mar Báltico pode ser um sistema de detecção de submarinos ou até um sistema de armas é totalmente plausível. Os Estados Unidos distribuíram uma série de sonares submersos entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, os SOSUS, que foi muito eficiente durante a Guerra Fria, detectando submarinos nucleares soviéticos que se deslocavam pelo Atlântico. Então, essas coisas existem. Um sistema de detecção de submarinos cuidadosamente instalado explicaria os problemas no equipamento da Oceanex. Mas um novo exame das imagens de sonar sugere uma explicação bem mais interessante. O objeto não parece ter sido colocado no leito oceânico, e sim ter caído nele. Temos algum tipo de rastro. Esse é o início do rastro. Temos o rastro e depois o objeto.
E depois dele, não temos nada. O objeto é grande demais para ter sido arrastado por um navio ou submarino. O rastro de 1,5 km parece ter sido feito pelo próprio objeto. Além disso, a cerca de 200 metros do disco, há outra estrutura menor. Ela também é estranha. É um pouco menor, com uns 40 metros, e também tem um rastro. As imagens parecem mostrar que os objetos estavam em alta velocidade quando atingiram o leito oceânico. Os rastros começam no mesmo ponto, indicando que os objetos podiam estar juntos, mas foram separados pelo impacto. Esta evidência leva a Oceanex a uma conclusão espantosa. Então, na minha opinião, isso parece o local da queda de um OVNI. Os exploradores submarinos da Oceanex estão investigando o que acreditam ser a queda de um OVNI a 90 metros da superfície no fundo do Mar Báltico. Eles não são os únicos que suspeitam da presença de algo incomum nestas águas geladas. Claes Van, um jornalista do maior jornal matutino da Suécia, o respeitado Dagens Nyheter, passou os últimos 40 anos pesquisando relatos de OVNIs na região. Se voltarmos até a Guerra Fria, temos vários avistamentos ocorrendo na região do Báltico. É claro que a maioria destes avistamentos deve ter sido de aeronaves da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Mas também temos muitos relatos em que nunca foi descoberto o que estava por trás daqueles avistamentos. Um dos relatos mais convincentes encontrados por Claes vem de um piloto de caça sueco que morreu no ano 2000. Det var ju en normal flygövning här, låg över öster om mellan Öland och Gotland, vanliga flygövningar. Esta é a única gravação com o piloto da Força Aérea Sueca, Sven Hjalmarsson. Com 15 anos de experiência, o tenente Hjalmarsson é um piloto muito respeitado. Base aérea de Kalmar. Em junho de 1977, ele decola de sua base no sul da Suécia para um voo de treinamento comum sobre o Báltico. Ele recebeu um alerta do radar de solo, porque havia um objeto desconhecido vindo do leste em direção à Suécia. Hjalmarsson não fica surpreso quando recebe ordens para interromper o exercício e interceptar o objeto. Oftast i det här läget så var det ju ryssar eller någon sån här spårvagn som gick där ut. Em minutos, ele vê o objeto em sua tela de radar. Och sen när jag kom in så att min radar började så att säga innanför räckvidden på den, då fick jag ju lås på det här föremålet. Ele fica surpreso quando vê que o objeto está pairando sobre o Mar Báltico. Não pode ser outro caça. Àquela altura, tanto o radar de solo quanto Sven Hjalmarsson veem o objeto em 2 radares diferentes. Não há dúvidas de que eles viram algo real. Isso me diz que ele encontrou o objeto 1000 metros acima do mar, pairando estacionário. Hjalmarsson acelera em sua direção. Ele está voando a 900 km por hora. E ainda o via claramente em seu radar. E ele o viu por 15, talvez 20 segundos. E, de repente, o objeto começou a se deslocar para cima. Quando o objeto começa a subir, Hjalmarsson acelera novamente para tentar acompanhá-lo. Então ele acionou o afterburner e acelerou o Mach 2 ou 2 vezes a velocidade do som. E ele subiu com uma inclinação de 70 graus, indo atrás do objeto, mas ficou para trás. Hjalmarsson ainda consegue ver o objeto em seu radar. Ele vasculha os céus freneticamente para tentar avistá-lo. Jag tittade så länge jag kunde för att se om man skulle se att det var inga. Normalt sett så blir det ju strimmor och sånt där på vissa höjder. A 10.000 metros, ele o perdeu. O objeto já estava a 40 quilômetros de distância, voando, segundo ele, na direção do espaço. Este relato da presença de OVNIs dá credibilidade à alegação da Oceanex de ter encontrado um deles no Mar Báltico. O objeto só foi visto no radar. Ninguém pode descrever sua aparência.
Mas a poucos minutos de voo dali, pescadores poloneses avistam com seus próprios olhos outro OVNI pairando sobre o Báltico. Em 1982, o engenheiro Mirek Maciejewski e outros 5 tripulantes zarpam do porto de Ustka, na Polônia. Mirek está no comando. A maior parte dos tripulantes foi descansar quando ele avista algo no horizonte. Zauważyliśmy po prawej stronie zielone światło, co znaczyło, że jesteśmy na kursie mijania z jakimś jednostką, jakimś statkiem. Mas quando a luz se aproxima, Mirek logo percebe que não se trata de outro navio. Zatrzymałem jednostkę, zastopowałem silniki, obudziłem całą załogę. No i wszyscy widzieli właśnie to, co ja. No i przeżyliśmy wszyscy szok. Disco enorme circula o barco, para e flutua diretamente acima deles. Był to spodek większy niż nasz kuter, gdzieś mniej więcej 30 metrów szeroki. Z załogą wewnątrz. Bezszelestny, bez szumu żadnego. A tripulação inteira fica paralisada, com disco enorme pairando sobre seu barco. Myśmy cały czas obserwowali ten spodek. Nam się wydawało, że to było 10 minut. Okazało się później, że to było ponad 3 godziny. Ten spodek wzniósł się mniej więcej na wysokość 50 metrów nad nami i nagle poszedł z niesamowitą szybkością. Nie było jego absolutnie widać. Logo depois do encontro, Mirek desenha o que viu. Tak jak mniej więcej zapamiętałem, widziałem, to jest jakby pamiątka tego zdarzenia. O rascunho de Mirek é muito similar à interpretação artística do objeto encontrado pela Ocean X. Estas testemunhas oculares nos obrigam a considerar a hipótese de que a descoberta da Ocean X seja realmente OVNI acidentado. A Ocean X volta para tentar descobrir mais, mas falhas no equipamento a impedem novamente. Nós tentamos de novo conseguir mais informações sobre o objeto, mas como já dissemos várias vezes, nós não temos os equipamentos próprios para isso. Só existe uma forma de saber se o objeto é OVNI, com uma operação de perfuração para vermos o que há dentro dele. Mas isso depende da ajuda da Marinha Sueca, que se recusa a colaborar. A Ocean X não sabe se a Marinha lançou sua própria investigação. Mas eles alegam que sempre que se aproximam do local são seguidos por navios militares. Até que a Marinha Sueca revele o que descobriu. O objeto no fundo do Mar Báltico continuará sendo um mistério.